Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Que Deus os abençoe e que vamos para a palavra. Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, um tema que cria muitas expectativas dentro da Bíblia. Nós vamos falar sobre a visão do profeta Ezequiel, o homem de Deus que foi chamado e teve a revelação divina de um algo tremendo e extraordinário. E nós iremos falar um pouquinho sobre esse contexto. Venha conosco e vamos para o vídeo. Pois bem, amado, vamos para a mensagem, a visão do profeta Ezequiel. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, para início da leitura. Eu gostaria de estar lendo com cada um de vós. Diz assim o texto: E aconteceu no 30º ano do 5º do dia 4º do mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo revolveu-se em resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Pois bem, aqui está contando a história de Ezequiel. Ezequiel era filho de sacerdote, era um dos cativos da Babilônia, na qual o rei Nabucodonosor havia tirado o povo de Judá e levado em 2 remessas. E ele estava ali cativo, escravo. Tinha no seu coração, claro, projetos, sonhos. O seu sonho era continuar e prosseguir o trabalho de seu pai, que era sacerdote do templo de Israel na época. Mas foi todo o sonho interrompido. Foi tudo, assim, aparentemente, foi tudo destruído, desmoronado. O sonho do seu coração foi ali destituído, porque a partir daquele momento ele se tornou escravo, assim como muitas pessoas naquela época e naqueles dias que foram levados cativos para a Babilônia. Muitos deles se tornaram escravos, começaram a trabalhar, fazendo barro, fazendo tijolos, aperfeiçoando a construção da grande Babilônia. E Ezequiel era um deles. Mas como nós podemos ver aqui o texto, Deus olhou do céu e tinha planos para Ezequiel. Ezequiel tinha um sonho de se tornar um sacerdote como seu pai. Só que o Senhor estava escolhendo ele para um ministério muito maior, um ministério profético. Deus começou através do seu chamado, mostrando para ele e falando com ele através de revelações e através de uma grande visão. Então nós vemos aqui que no versículo 4 do capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele diz assim: E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se em resplendor ao redor dela, no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Versículo 5 diz assim: Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. E as suas pernas eram direitas e plantadas, de cujos pés era como o de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens,
e os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estes se uniam uma a outra e não se viravam quando iam, cada qual andava na sua frente. Então a visão que ele teve foi contemplada, foi a visão de um querubim ungido de Deus, um ser diferenciado. E essa visão ele viu e ficou atemorizado, porque imagine nós vendo uma visão espiritual dessa. Por que Deus quis se apresentar dessa maneira? Deus pode se apresentar de várias maneiras. O Senhor podia apresentar através de visões, de modo, e nós vemos que esses seres, eles têm uma tipologia, uma simbologia bíblica, mas para Ezequiel estava trazendo ali a visão, algo que haveria de acontecer. Ele estava passando por um momento onde estava tendo uma transição de ciclo, ou seja, um governo novo, uma visão poderosa, uma visão esplendorosa, e ali o anjo, o querubim, não apareceu com a face completamente que ele pudesse entender, mas apareceu com formatos diferentes, olhando ali de maneira esplendorosa, a ponto de trazer pânico ao profeta. Ele ficou assustado com aquela visão. E no versículo 10 diz assim: a forma desse seu rosto era como de homem à direita, e os 4 tinha rosto de leão à esquerda, rosto de boi rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, e cada ser tinha 2 asas unidas, cada um ao outro. Outros e as 2 abriram os corpos deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir, ia-se, e viviam-se quando iam. O aspecto desses seres viventes era como carvão em brasa, semelhante às de tocha. Então, a visão que ele teve desses rostos, desses animais, foi tremenda. E eram anjos, querubins, que estavam guardando ali e fechados seus corpos. E ele se amedrontou com isso. Mas também teve, ainda junto a esta visão, algumas rodas que contemplavam esta visão que ele começou a ver. Versículo 15 diz assim, no versículo 15 do capítulo 1, e viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra do lado em um deles. O aspecto das rodas e suas estruturas eram brilhantes como berílio, e tinham 4 as mesmas aparências, cujo aspecto estrutura era como se estivesse numa roda dentro da outra. Aquele ciclo, ou seja, ele conseguiu ver um OVNI, um objeto voador não identificado. Ele não conseguiu identificar aquilo, mas ele se assustou porque aquilo começava a se contorcer entre ele mesmo, e ali começava a ter uma visão muito mais profunda. E nós vamos analisar um pouco mais aprofundado esta visão lá no capítulo 10, no versículo 9 do livro de Ezequiel, onde se contempla esta visão um pouco mais avantajada. Nós podemos ver agora e vamos analisar. Olha o que diz o texto, capítulo 10, versículo 9 do livro de Ezequiel, essa mesma visão. E olhei, e eis que 4 rodas juntas aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto de todas elas era semelhante como pedra de berílio. Quanto ao seu aspecto, tinha as 4 a mesma aparência, era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções, e não se viram quando iam. Para onde ia a primeira, seguia a outra, e não se virava quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas, também as rodas, e os que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Então, que visão esplendorosa! Imagina um anjo, você ver essa contemplação toda com olhos em todos os lugares. Então, no versículo 13, e quantas rodas foram elas chamadas girantes, ouvindo-a do céu, e cada um dos seres viventes tinham 4 rostos, e o rosto do primeiro era o rosto de querubim, e do segundo o rosto de homem, o terceiro o rosto de leão, e o quarto o rosto de águia. Os querubins elevaram
se elevaram. São esses os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então esta foi uma segunda visão que ele teve, da mesma visão que ele havia tido quando lá no capítulo 1 ele teve esta visão. Então Ezequiel teve um chamado maravilhoso e ele começou a aperfeiçoar esse chamado quando ele teve essa visão. O Senhor, às vezes, ele prepara para nós visões através de revelação. Revelação maior é a palavra de Deus, mas ele pode nos usar através de visões, através de sonhos. Deus, ele usa como quer. Mas o que eu quero trazer aqui é a expectativa desta mensagem. Amado, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, eu quero ver a conversa que Deus teve. Após apresentar essas visões, Deus teve uma conversa com Ezequiel. E essa visão, e esta palavra que eu quero deixar ao seu coração. Diz assim, olha o texto no capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim e até precisamente até o dia de hoje. E os filhos são de dura semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás assim, diz o Senhor, seu Deus. Então Ezequiel tinha ali o início de um ministério difícil. Primeiramente, ele estava chateado, como eu havia falado no começo. Ele estava triste porque ele achava e tinha o desejo no seu coração de se tornar um grande sacerdote, assim como foi seu pai. Ele tinha o desejo de trabalhar no templo, de fazer aquelas coisas que ele havia sido ensinado. Mas quando ele passou a se tornar cativo da Babilônia, ele se tornou um escravo. A sua mente estava caída, o seu pensamento estava entristecido. Procuro eu imaginar que o espírito dele estava abatido. Quando ele teve a visão, não é que ele estava prostrado, mas acredito eu que o que estava prostrado nele era o ânimo, era o psicológico dele, era a tristeza tão grande que estava abatido, ele estava se sentindo caído. Muitas vezes eu quero dizer para você, meu irmão, que na sua batalha, na sua luta, no seu dia a dia, muitas vezes vivemos momentos em que estamos abatidos, estamos entristecidos, estamos prostrados ao chão, olhando assim, meu Deus, eu não vou conseguir dessa situação, eu não vou conseguir sobreviver a essa atitude, eu não vou conseguir sair daquilo que está acontecendo no momento. Eu quero dizer, é apenas o momento. Deus, ele vai intervir com a sua promessa, Deus vai intervir na sua causa, Deus vai intervir no seu momento, Deus vai te levantar. E essa mesma palavra que Ezequiel ouviu, essa mesma palavra que Ezequiel ouviu do próprio Deus, eu pronuncio ela para a sua vida. Olha, levanta-te e põe-te de pé, porque e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Mas primeiramente, pastor, por que você está falando para mim que é para mim me pôr de pé? Postura, coloque uma postura na sua vida. Olha, você não é um derrotado, você está vivendo apenas um momento difícil, você está vivendo um momento desagradável, você talvez almejou e colocou no seu coração de querer almejar algo e você se frustrou por alguma coisa, talvez não era aquilo que você queria que acontecesse, não era aquilo que você estava achando que ia se realizar, mas eu quero dizer para você, o Senhor manda te dizer, põe-te de pé e falarei contigo. Deus está falando ao seu coração neste momento, levanta-te, põe-te de pé, porque grande é a obra que eu tenho na sua vida, seja ela ministerial, seja ela profissional, seja ela na sua vida, no seu cotidiano, né? Seja ela na vida familiar, seja ela a frustração na sua vida amorosa, não importa qual é a situação que você está vivendo hoje, mas põe-te de pé e falarei contigo, e eu vou colocar e mostrar que eu sou Deus na sua vida, e que aquilo que eu tenho preparado para você vai muito além daquilo que você imagina. Eu sou o Senhor que posso criar todas as coisas, é Deus que pode criar, Deus pode acontecer, Deus é o autor da nossa história, o Senhor é o autor da nossa vida. Olha, aquilo que ele
determinou ao seu coração, daquilo que Ele determinou e preparou para nós, é muito além daquilo que nós vemos. Às vezes nós olhamos e enxergamos algo ali que está ao nosso alcance, ao nosso olhar, mas Deus preparou além do nosso olhar. Os olhos que Deus tem é além daquilo que você vê, é além daquilo que eu vejo, que eu enxergo. Muitas vezes eu vejo situações na nossa vida, na minha vida, muitas vezes eu vi situações e falo assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair dessa, mas eu vi o Senhor com a sua mão poderosa abrir portas aonde não tinha porta. Eu vi Deus mostrar o caminho, por caminhos que eu jamais imaginei andar. Eu vi Deus fazer realizar coisas tremendas que além daquilo que eu pudesse entender, mas o Senhor moveu de maneira poderosa, porque essa é a visão que Deus tem colocado sobre a nossa vida, Deus tem colocado sobre o seu coração. Eu quero dizer para você, levanta-te e põe de pé e falarei contigo. No versículo 2 diz assim, e entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Você quer ouvir? Põe-te de pé e deixa o Espírito Santo operar sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo mover sobre a tua casa. Deixa o Espírito Santo mover sobre a sua situação neste momento. Ele vai mover o sobrenatural sobre a sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Ah, pastor, você está falando da boca para fora. Não, eu estou profetizando sobre a sua vida que você vai ter um encontro com Deus de uma maneira extraordinária, que vai mudar a sua história. Anota hoje a data que você está me assistindo, que você está me vendo. Anota hoje, porque hoje está mudando a sua história. Deus está entrando com intervenção espiritual sobre a sua vida. Seja aquilo que você está passando hoje está sendo decretado a vitória. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Se você crê, como eu creio e acredito, e faço agora, como a visão daqueles paralíticos que desceram com a visão daqueles homens que desceram com aquele paralítico na casa de Pedro para apresentar a Jesus. Jesus olhou e viu que eles tiveram um esforço muito grande para descer aquele homem pelo telhado, porque a multidão era muito grande. E Jesus ficou apenas observando. E Jesus falou, olha, ele sabia que o paralítico ele não tinha fé, ele estava ali porque levaram ele. Mas os outros tinham fé que Jesus ia realizar algo. Então eu digo, pela fé deles, Jesus falou, levanta-te e anda e toma o teu leito. Do mesmo modo, eu não sei como está a sua fé, meu amado. Eu não sei como está a sua fé, meu querido. Eu não sei como está o seu momento hoje. Mas pela minha fé, eu acredito que o Senhor vai mudar a sua história. Vai ser algo decretado sobre a sua vida. Vai ser algo profético na sua vida. Eu estou decretando através daquilo que eu acredito, que a Santa Escritura nos ensina, e esta visão poderosa, maravilhosa, essa palavra profética, ela vai se realizar na sua vida. Começa a mudar a sua história. Hoje, Deus vai entrar com intervenção espiritual, sobrenatural sobre a sua vida e sobre a sua história. Se prepara para ver aquilo que os seus olhos jamais viram. Se prepara para ouvir aquilo que você jamais ouviu e que você nem se entende ao passar, pelo seu coração. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para ti. Deus tem preparado sobre a tua casa, Deus tem preparado sobre a sua família, Deus tem preparado sobre a sua vida uma promessa de tal maneira. Então, como disse Deus ao profeta Ezequiel, levanta-te e te põe de pé e eu falarei contigo. Deus está falando ao teu coração que vai mudar a sua história. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver coisas como o profeta podia dizer assim, olha, esse profeta ele teve uma visão lunática, mas não é.
é porque Deus quis se apresentar da maneira que ele achava que devia. Foi o início do ministério do profeta Ezequiel. Quantas e quantas outras visões ele teve? Nós vamos poder talvez entrar em contexto da palavra de Deus, mas essa daqui foi uma impactante, porque levantou alguém que estava psicologicamente caído, alguém que estava psicologicamente derrotado, alguém que estava psicologicamente entristecido, abatido de alma. Deus levantou com uma visão surpreendente, Deus levantou com uma palavra poderosa e Deus interviu com uma ação miraculosa. Deus é um Deus de agir, Deus é um Deus de já, Deus é um Deus de mover, Deus é um Deus de fazer. Haja, é a sua palavra que tem poder. Deus, quando fala, toda a humanidade se cala, porque maior é a autoridade dele. Se Deus tem estado na sua vida, meu amado, agradeça a Deus e reconheça que o Senhor é sobre a sua vida. Eu quero ministrar neste momento e dizer e profetizar como homem de Deus que a sua vida, a sua história está sendo mudada neste exato momento e que em nome de Jesus as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, levanta-te e põe-te de pé e Ele falará contigo. Se Ele está falando ao seu coração, agradeça a Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador sobre a sua vida. Aceite, receba Ele, o amor e a graça e a misericórdia e faça uma aliança com Ele, porque Ele é que tem te sustentado de pé. O Senhor é contigo e Deus vos abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a sua vida, sua casa e a sua família. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Shalom. Deus vos abençoe.